17 de maio de 2013. Corinthians tenta superar a polêmica eliminação da Libertadores e foca todas as atenções para a final do Paulistão. Neymar quer o título do tetracampeonato para o jogo que pode ser o último com a camisa do Santos em um campeonato paulista. Antes da estreia na Série B do Campeonato Paulista, Palmeiras apresenta novo zagueiro, Thiago Alves, que veio do Mogi. São Paulo apresenta 2 reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Os meninos vieram do Mojimirim, o Rony e o Matheus Caramelo. Já no Gazeta Esportiva. E mais, com 76% das obras concluídas, engenheiro garante Arena Corinthians pronta para a abertura da Copa. Continue com a gente. O Gazeta Esportiva volta já. Olá, boa noite. Aguenta, coração. Domingo tem a grande final do Campeonato Paulista de 2013. De um lado, o atual tricampeão Santos. Do outro, o atual campeão mundial. No Peixe, tem Neymar. E no Timão, tem Paulinho. Os dois são as grandes esperanças dos torcedores para fazerem a diferença e definir quem será o campeão estadual em 2013. Acompanhe. No último domingo, o Campeonato Paulista tinha tudo para ser decidido já na primeira partida. O Corinthians relembrou as belas atuações de 2012 e poderia ter colocado as 2 mãos na taça se não tivesse desperdiçado tantas oportunidades. Mas como dizem por aí, o futebol é assim. De várias chances, o Corinthians converteu apenas 2 e para apimentar a decisão, o Santos fez 1, o que deixou a partida deste final de semana bem indefinida. Para o Corinthians, recém-eliminado na Libertadores, o Paulistão pode ser um alento depois de uma semana complicada. Se jogar como no primeiro tempo da partida de domingo passado, dificilmente o título não fica com o Timão. Só que para ver uma repetição, tudo depende da atuação de um jogador, Paulinho. Sem dúvidas, ele foi o melhor no jogo do Pacaembu. Fez o primeiro gol do Corinthians, deu chapéu, acertou uma bola na trave e poderia se consagrar em outra linda jogada no segundo tempo. Paulinho é o cara do Corinthians. Se ele joga bem, o time também joga. Até aqui são 165 jogos pelo Timão e 33 gols marcados. Alguns deles inesquecíveis, como aquele contra o Vasco na Libertadores do ano passado. E não por acaso, ele é hoje uma das principais peças de Luiz Felipe Scolari na seleção brasileira. Mas do outro lado, um jogador pode fazer toda a diferença: Neymar. Se Paulinho é o diferencial no Corinthians, Neymar é a chance que o Santos tem para que o caneco não saia da Vila Belmiro. Tudo bem que a fase dele não tem sido das melhores, mas não dá para duvidar de um cara que já fez isso com a camisa do Peixe. Pelo Santos foram 227 jogos e 138 gols marcados. Sem contar que Neymar tem outros motivos para querer esse título. Além de buscar o tetracampeonato do Paulistão, fato histórico se acontecer, este jogo pode ser um dos últimos do atacante na Vila Belmiro. Dirigentes do Santos já aceitaram uma proposta do Barcelona e a tendência de que o negócio seja fechado já no meio deste ano. Wagner Ribeiro, agente do jogador, e o pai do atleta já disseram ser contra a negociação nesta temporada. Ou seja, Neymar numa possível despedida e Paulinho querendo apagar a eliminação na Libertadores vencendo o título. Bons motivos para acompanharmos uma grande final. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Indubitavelmente uma grande final. 2 grandes times do futebol paulista, talvez justamente os melhores do futebol paulista. Eu digo isso provavelmente que nem sempre os melhores chegam a uma final de campeonato. Corinthians e Santos, por exemplo, são candidatos ao título de qualquer torneio que venham a disputar. O Corinthians hoje um pouco mais forte, porque o Santos perdeu peças importantes e o Muricy Ramalho está se virando com o que tem. E o que ele tem de melhor é o Neymar, que a gente não sabe ainda em que condições vai jogar contra o Corinthians. Em que condições eu digo físicas, uma vez que ele sentiu ali uma contusão durante a semana, e até mesmo psicológica, uma vez que existe uma negociação em andamento. Eu acredito que
do ponto de vista psicológico, não vai ter grande influência, não. O Neymar, acima de tudo, é profissional. É comum você ver negociações em períodos de decisão, que o Bayern e o Borussia, que às vésperas da decisão foi anunciado simplesmente que o principal jogador do Borussia ia para o rival, aliás, da final da Liga dos Campeões da Europa. Então, isso faz parte da normalidade, embora cause estranheza em alguns. E o Corinthians, embora sejam torneios diferentes, não tenha o mesmo peso, o Paulista, se você comparar com a Libertadores, não dá. Um é campeonato regional e o outro é campeonato continental. Então, conquistar o Paulista não vai preencher o vazio que ficou com a eliminação precoce na Libertadores América. Mas dá para se animar um pouquinho, Flávio. Afinal de contas, taça é sempre importante. Bom, boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Realmente é muito difícil fazer algum prognóstico. Complicou um pouquinho, porque não dá para saber qual vai ser a reação do Corinthians nesse caso. A maneira como o Corinthians foi eliminado, vai ser eliminado. Perder para o Boca, clube brasileiro está mais do que acostumado, especialmente sendo o técnico Bianchi. Mas o problema é a maneira como o Corinthians foi eliminado. Realmente, o Corinthians foi muito prejudicado pela arbitragem e erro só de um lado. Quando acontece erro dos dois lados, você fala, bom, o árbitro não estava num bom dia. Mas esse aí, no mínimo, tem um cheiro de arroz queimado muito forte. Efetivamente, foi muito estranha essa eliminação. Tantos erros do cara de um lado só. Quando erra de um lado só, é muito complicado. Não dá para saber como é que o Corinthians vai reagir. Vai pegar isso e fazer isso um incentivo, vamos recomeçar e tal, ou vai baixar a cabeça? Porque realmente um título não repõe o outro. Por outro lado, o Santos, o Santos depende muito do Neymar e eu acho que o Neymar está muito tranquilo, muito sossegado. Ele não sabe se ele vai embora agora, se vai no final do ano, se vai no ano que vem, se ele vai ganhar muita grana lá depois ou agora, ou se ele continua ganhando muita grana aqui, quer dizer, está tudo sossegado, eu não vejo nenhum problema. Vai depender muito daquilo que o Corinthians possa ter como aspecto psicológico, como é que ele vai reagir. Porque um gol de vantagem, esse 2-1 do primeiro jogo, a vantagem do empate é bem considerável no jogo decisivo. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Quem será o campeão paulista de 2013, o Santos ou o Corinthians? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. E agora eu quero saber a opinião dos meus queridos Celso Cardoso e Flávio Prato. Celso. Eu dou a palavra ao Flávio, deixa ele começar. Santos nos pênaltis. Santos. Celso. Corinthians no tempo normal. Corinthians também. Libertadores, o Grêmio é o quarto time brasileiro que dá adeus à competição. O tricolor gaúcho precisava de um empate diante do Independente Santa Fé em Bogotá, mas levou um gol aos 34 minutos do segundo tempo e foi eliminado. Veja o gol. Na Colômbia, o Grêmio precisava apenas de um empate para seguir na Libertadores, mas aos 34 minutos do segundo tempo, Medina acabou com o sonho gaúcho. 1-0. Por ter feito um gol em Porto Alegre, o Independente Santa Fé se classificou às quartas e pega agora o Real Garcilaso do Peru. Bom, se fosse 0-0, estava tudo certo porque o jogo foi ruim, foi fraco. O Grêmio tomou o gol, o Grêmio não jogou em nenhum momento nesse campeonato aquilo que ele pode jogar, que ele tem potencial para jogar. E de novo aquela marra, né, brasileira. Eu até entrei esse ano um pouco nesse embalo também. Classificaram os 6 da primeira fase. Não tem, é só time brasileiro, comigo não, tá pensando o quê e tal. Igual ano passado, 4 ficaram nas oitavas de final. Oitavas de final. Para futebol tão forte, tão encorpado, convenhamos, é muito pouco, né? A Argentina com futebol falido também conseguiu botar 2. Sabe, é muita conversa e pouca ação. É igual a história do Boca. É soberba, né? O Boca tá morto, o Boca, que é isso, o Boca? E sempre ferro. Mas o ano que vem tem mais. Nós de novo vamos colocar um monte de time na segunda fase, um monte vai ficar de lado nas oitavas de final e vamos continuar dizendo no ano seguinte que é demais, que é o máximo, não sei o quê. Ficaram 2 e olhe lá. O torcedor brasileiro, aliás, o brasileiro de maneira geral, e eu coloco nesse molho também a imprensa esportiva. Eu também, crônica, você, claro. Michele. Existe a gente ficou muito mal acostumado com o que o Brasil já conquistou até aqui. Então a gente sempre lembra o Brasil 5 vezes campeão do mundo, Brasil na Libertadores as últimas 3 finais, teve brasileiro na final. Quer dizer, nas últimas 3 finais não, praticamente, acho que nos últimos 10 anos a gente tem sempre um brasileiro na final. Quer dizer, então a gente começa a se acomodar com esse tipo de situação e cria uma soberba, achando que existe um hiato muito grande entre o futebol que se joga aqui e o que é jogado nos nossos vizinhos sul-americanos. E a coisa não é bem assim. Às vezes tem também a questão
de entrega, a questão tática, enfim, e essa soberba vai por terra. Ontem o Grêmio foi covarde, Flávio, covarde. Apostou no 0-0, achou que estava garantido com aquele 0-0, pouco ousou, e essa falta de ousadia pouco tem a ver com o futebol brasileiro. E aí acabou pagando um preço caro, alto, que foi uma jogada do Molina, uma jogada individual, e o gol do Independente Santa Fé, que fez inclusive uma belíssima campanha na primeira fase. A gente vai falar do Olímpia daqui a pouquinho, o Fluminense também vai ter trabalho na próxima fase. O Olímpia é o adversário do Fluminense nas quartas de final. Os paraguaios conseguiram reverter o resultado da primeira partida quando perderam do Tigre por 2-1 e com o estádio Defensores del Chaco lotado, venceram os argentinos por 2-0. No Paraguai, o Olímpia recebeu o Tigre da Argentina. E no começo do segundo tempo, Bareiro pegou de primeira e abriu o placar 1-0. O resultado já classificava os paraguaios. Mas depois da confusão na área, a bola tocou por último em Paparato e entrou. Olímpia classificado 2, Tigre eliminado 0. Na próxima fase, o Olímpia pega o Fluminense. O Tigre ganhou o primeiro jogo por 2-1, aí criou uma certa expectativa pela maneira como o time se classificou. Ninguém apostava nada no Tigre, o Libertad era favorito e deu Tigre. Venceu o primeiro jogo do Olímpia, ficou todo mundo com atenção um pouco maior em cima desse time argentino, que é muito, mas muito limitado. O Olímpia fez a parte dele, nem precisou se esforçar tanto, e é um bom time, viu, Flávio? Eu acho que o Fluminense vai ter problemas. O Fluminense já tem problemas com o Emelec. E o Olímpia é muito mais time que o Emelec. Verdade. Se jogar o que vem jogando, só isso não vai conseguir passar. Mas pode crescer. A gente entende o Fluminense como um time com potencial para crescer. É o atual campeão brasileiro. Tem um belo elenco, mas vai ter que jogar muito mais que jogou. E o Tigre sair não vai fazer falta nenhuma. Efetivamente, é um time bem fraquinho, selvagem. Tem aquele Bota, que é bom jogador, mas no todo, né? É um time de terceiro escalão, convenhamos. Inclusive na Argentina é um time de terceiro escalão. A gente fala tanto de viver no passado, o Tigre parece que foi um time que ainda joga nos anos 60, né? Com aquela, que era uma selvageria. Sim, mas com jogadores maravilhosos. Ele tem um monte, tem um bando de seguranças e tal. Segurança no mau sentido, né? Aqueles ignorantes que dão borrachada. É um time de quinto escalão. Tchau, até logo, não vai fazer a menor falta. Que, para quem não sabe, a selvageria era tão grande que os campeões europeus não queriam mais disputar a Copa Intercontinental, porque vinham para a América do Sul, o que apanhavam, e não tinha essa coisa de transmissão ao vivo, N câmeras, nada. O bicho pegava e só quem estava presente é que ficava sabendo. Decepção brasileira e principalmente dos times paulistas na Libertadores. São Paulo, Palmeiras e Corinthians ficaram no meio do caminho. O Grêmio também está eliminado. Restaram o Atlético Mineiro e o Fluminense, que começam a decidir a partida da semana que vem, numa vaga aí para a semifinal. Veja os confrontos. O Atlético Mineiro vai encarar o Tijuana do México. A primeira partida no gramado artificial do Estádio Caliente será no próximo dia 23 de maio. Uma semana mais tarde, no dia 30, acontece o jogo de volta no Independência. Boca Juniors e News Old Boys fazem o duelo argentino das quartas de final. O primeiro confronto será também no dia 23 de maio, na Bombonera. A volta acontece no dia 29, no estádio El Coloso del Parque, na cidade de Rosário. Do outro lado da chave, os peruanos do Real Garcilaso, surpresa da competição, vão receber o Santa Fé da Colômbia no dia 22 de maio. A segunda partida será realizada no dia 28, no estádio El Campín, em Bogotá. O Fluminense vai pegar o Olímpia do Paraguai no estádio São Januário, também no dia 22 de maio. A partida de volta está marcada para o dia 29, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Copa do Brasil, o Avaí conseguiu o que parecia impossível. Depois de vencer o América Mineiro no jogo de ida por 1-0 em Belo Horizonte, a equipe catarinense levou 3 gols jogando em Florianópolis e está eliminada da Copa do Brasil. Em noite inspirada, o veterano artilheiro Fábio Júnior marcou 2 gols na vitória por 3-0 em pleno estádio da Ressacada. O América encara agora o Internacional na próxima fase da competição. O São Paulo segue em Cotia se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro. Para quebrar um pouco a rotina de treinamentos da semana, a diretoria tricolor apresentou oficialmente os recém-contratados Rony e Caramelo. Reportagem Alexandre Silvestre.
O Jadson tá com um apetite. É dessa vontade que o São Paulo precisa. Treino é jogo e jogo é guerra. Ney Franco segue preparando o time para a batalha em regime de concentração no CT de Cotia para a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 26 de maio, no outro domingo, contra a Ponte Preta em Campinas. Paulo Henrique Ganso, além de machucado, vai se casar e está fora de combate. A noiva dele agradece. Quem quase se separou do São Paulo foi o lateral esquerdo Juan, reintegrado pelo presidente Juvenal Juvencio, que rompeu laços com 7 reservas, atletas afastados após a humilhante eliminação na Libertadores, quando o tricolor foi goleado pelo Atlético Mineiro. A reformulação do elenco prossegue. Foram apresentados hoje o lateral direito Matheus Caramelo, 18 anos, e o meia Rony, de 21. Como que é disputar a posição com Ganso e Jadson, né? Duas estrelas aqui do São Paulo. Como que é tentar cavar um lugar no time para tirar um desses caras? Primeiramente, pegar a experiência com os dois, né? Acho que é um excelente jogador de seleção. E segundo, buscando meu espaço, com muito respeito. Acho que o Ney Franco dá oportunidade para... Acho que vai ter oportunidade para nós, mas tem que saber aproveitar e saber levar com isso aí. Ainda tímido com as palavras, Matheus parece nem acreditar que a vida dele mudou da noite para o dia. Desde os 14 anos no Mojimirim, o lateral agora no São Paulo espera se firmar na posição, seja como Matheus ou como Caramelo. O porquê desse apelido, eu não sei. Eu não sei mesmo. E, pô, São Paulo tem ótimos jogadores na posição. É difícil dar sequência, em um time grande você dá sequência. E vou vir aí também para ajudar, para quando a oportunidade surgir eu poder aproveitar, respeitando todo mundo. 2 revelações do Campeonato Paulista, meninos do Mojimirim, chegaram. Rony e Matheus Caramelo. E outros 3 medalhões, atletas experientes que atuam no futebol europeu, podem ser contratados pelo presidente Juvenal Juvencio. Casos do lateral direito Maicon, do volante Felipe Melo e do centroavante Wagner Love. Ou seja, Luiz Fabiano está à venda. Pois é, nada contra o São Paulo contratar jovens revelações do Campeonato Paulista. Normal, todo mundo fez isso. A única coisa que eu acho estranha é que são jogadores bons, médios, de médio para bons, que podem evoluir ou não. E o São Paulo conta tanta vantagem da base e tal. Poxa vida, não tem ninguém do nível do Rony, não tem ninguém do nível do Caramelo na base do São Paulo. Não é nada demais, tá certo? Quando você fala o Ganso, eu não contrataria o Ganso pelo preço que o São Paulo contratou. Mas reconheço que é um jogador acima da média, jogador de seleção. Você não aparece, isso não aparece de uma hora para outra. São fenômenos que aparecem. Então, tudo bem. Agora, Caramelo, Rony, são bons jogadores, sim, até acho que são. Mas o São Paulo não consegue fabricar um jogador como Caramelo e como Rony e conta tanta vantagem dessa base. É no mínimo estranho, é no mínimo esquisito. E outra coisa, recolocar o Juan no elenco. É uma demonstração de não saber o que está fazendo, né? Nau sem rumo. Pô, outro dia o cara não podia nem passar na porta, agora ele voltou para ser a solução. É muito esquisito. São Paulo está vivendo um momento complicado. A diretoria, subentenda-se Juvenal Juvencio, não está sabendo exatamente o que quer. O discurso não bate com a prática. Está perdida. Está, né? O discurso não bate com a prática. Me parece uma coisa muito mais de imagem do que de, digamos, de ação de fato. Por exemplo, anunciar que afastou 7 jogadores. Na prática mesmo, que benefício isso traz ao São Paulo? Nenhum deles era titular. Eu até achei, pô, detectou que o elenco não é bom. Tá bom, bem, poxa. Mas ainda assim, eu acho que se você tirar meia dúzia do time titular e você fala, vamos fazer uma renovação porque a coisa não funciona, me pareceu muito mais uma satisfação, uma ratificação de, sabe, tenho poder, eu mando, eu faço, aconteço, mas de benefício mesmo, o São Paulo tem feito isso já nos últimos anos. Era com técnico, agora com jogadores. Eu acho até que o elenco do São Paulo não é grande coisa, mas o time... Ele é aproveitável, claro, sim, ele está em fase de evolução e tal. É um time aceitável. Só dá tempo e ter paciência. Exatamente. A eliminação da Libertadores já ficou para trás no Palmeiras. O foco agora é total na Série B do Campeonato Brasileiro. O departamento médico está ficando vazio e tem gente nova realizando o sonho de jogar no Verdão. Veja na reportagem de Felipe Sboril. O torcedor do Palmeiras que esperava Valdívia logo na primeira rodada do Brasileirão da Série B vai ter que esperar mais um pouco.
Na manhã desta sexta-feira, ele correu em volta do gramado, junto com o zagueiro Wilson e o goleiro Fernando Praz. Os três ainda seguem se recuperando de contusões e vão ficar de fora do jogo do dia 25 contra o Atlético Goianiense em Itu. Aliás, os 4 primeiros mandos de campo do Palmeiras serão fora de São Paulo, justamente por causa do confronto entre torcedores e policiais em Araraquara, interior de São Paulo. Quem deve pintar como novidade até lá deve ser Patrick Vieira, que está em fase final de recuperação. A eliminação da Libertadores ficou para trás. Agora, os projetos têm novos nomes, Série B e acesso à elite do futebol brasileiro. Por isso, a montagem já começou e a chegada do zagueiro Thiago Alves, que foi apresentado nesta sexta-feira com um pedido especial do presidente. Honre muito essa camisa. Bem-vindo. Para mim é um sonho de estar aqui e hoje eu posso vestir essa camisa com muito orgulho e me alegro muito. O zagueiro Thiago Alves tem 28 anos e disputou o último Campeonato Paulista pelo Mojimirim. Chega ao Palmeiras com um vínculo até dezembro de 2015 e antes dessa negociação tinha um pré-contrato assinado com a Ponte Preta. Só que aí apareceu essa proposta do Palmeiras, é uma proposta muito boa. Meus empresários, junto com o Palmeiras, a direção do Palmeiras aqui, pagaram a multa. Eu pude sair de lá com as portas abertas. Cada treino aqui eu vou provar que eu posso vestir essa camisa e que eu vou fazer o meu melhor para que a equipe possa conseguir títulos, possa conseguir acesso e os melhores resultados possíveis. O zagueiro chega com personalidade e sabe quais serão as prioridades do Verdão neste segundo semestre. Independente do campeonato que estamos disputando, o Palmeiras sempre é cobrado por títulos e eu espero fazer parte da conquista de um título aqui dentro. E o melhor, já trabalhou com Gilson Kleina na Ponte Preta. Conhece muito bem o treinador. Por chegar aqui já conhecendo ele já veio brincando, já veio conversando, então isso já deixa a gente um pouco mais leve, um pouco mais solto, né? E o grupo também me recebeu muito bem, mas o trabalho do Gilson junto com a comissão é maravilhoso, só tenho coisas boas a falar dele, porque é um cara que me deu oportunidade e eu vou procurar agarrá-la da melhor forma possível. Bom, o Palmeiras foca mesmo agora na Série B, tem a Copa do Brasil também, é verdade. A Libertadores América, o Palmeiras foi eliminado... O torcedor do Palmeiras que esperava voltar. Olha, esperava, mas não tinha jeito. Olha, o Esboril, não adianta, ele esperava. A voz do além. Calma, Esboril. Pronto, acabou? Então posso seguir, né? O Palmeiras foi eliminado da Libertadores América, houve uma certa lamentação pelas circunstâncias, o time poderia ir até um pouco mais longe, mas a gente sabe que título mesmo, seria uma obra do acaso, porque o Palmeiras nunca posou como favorito, se mostrou como favorito. É que no mata-mata, de repente, tem vários fatores que podem, de repente, colocar um time limitado tecnicamente numa final e eventualmente ganhar. Quer dizer, mas não era esse o objetivo maior do Palmeiras. Era realmente dar bagagem para esse time, para ir para uma Série B com moral alto, forte, porque aí sim, o ano que vem tem festa do centenário e que o Palmeiras esteja na primeira divisão para poder comemorar em alto nível, né, Flávio? Aí outra coisa, né? A diretoria nunca vendeu essa ilusão do Libertadores, ia pegar o Atlético, né, gente? Dentro da normalidade, ia ser uma coisa muito complicada para o Palmeiras. Então, tem tempo de se tranquilizar, trazer um outro reforço e montar um time competitivo que ele já tem para a Série B. Eu acho que dos males o menor, criou-se aquela expectativa de classificação, mas não era isso, não. Tá tudo certo para o Palmeiras. O Mineirão recebe nesse final de semana a primeira decisão de campeonato estadual depois da reabertura do estádio. De um lado, o Atlético Mineiro tem uma vantagem enorme por ter vencido a primeira partida no Independência por 3-0. Do outro, a raça cruzeirense garante que a taça ainda não está nas mãos do Galo. O treinamento de hoje na Toca da Raposa foi de portões fechados. Quando a imprensa entrou no CT cruzeirense, só foi possível ver um treino técnico entre os reservas, enquanto alguns titulares já caminhavam para o vestiário e outros ensaiavam cobranças de faltas. O técnico Marcelo Oliveira garante um Cruzeiro bem diferente do que foi visto no último domingo. A mobilização que foi feita essa semana, o trabalho que foi feito foi muito bom. De todos os setores do clube, né? Inclusive torcida, o que nos trouxe uma satisfação muito grande e que a gente espera retribuir dentro do campo, com
uma melhor partida em todos os aspectos, né? Não só no aspecto tático, na marcação, no envolvimento, mas, acima de tudo, uma entrega constante, uma superação para buscar esse resultado que seria importante para nós. E temos mais um jogo pela frente só, que temos que nos doar os 90 minutos para ter o sucesso no final. Acho que duas equipes qualificadas que, tenho certeza, vão fazer um grande jogo. Estamos fazendo algo diferente também. A equipe vinha numa sequência muito boa. Claro que iria acontecer uma hora ou outra. Infelizmente, aconteceu nesse primeiro jogo a derrota. Mas são coisas do futebol. Estamos muito concentrados no que devemos fazer. E estamos fortes. Mentalmente, estamos muito fortes. Apesar dos treinos secretos, o time que vai tentar reverter a vantagem de 3 do Atlético está definido. O time está escalado. A modificação é o Egídio, né, que entra na vaga do Everton, no sentido de termos mais uma opção ofensiva pelo lado esquerdo. E o treinamento é apenas por detalhes, situações de jogo que a gente entende que podem acontecer ou que a gente possa neutralizar. Nada demais e... Só que a semana foi muito boa, muito proveitosa. Estamos aí absolutamente confiantes que vamos fazer uma partida muito diferente mesmo da que fizemos no jogo anterior. Já no Atlético Mineiro, o clima é o melhor possível. Classificado para as quartas de final da Libertadores e com uma das mãos na taça de campeão mineiro, o Galo está focado na decisão de domingo contra o Cruzeiro. Um clássico que o artilheiro Diego Tardelli gosta de jogar. E ultimamente eu venho tendo sorte contra o Cruzeiro, né? Quando eu estreiei, meu primeiro jogo foi contra o Cruzeiro, eu pude fazer 2 gols, depois, né, fiz 3 num jogo só, agora na final, depois da minha volta, então é gostoso, tem um sabor especial fazer um gol no clássico, e mais ainda numa final de campeonato. Quando eu saí foi o último título, né, que eu tive aqui antes de ir para fora. E eu quero muito esse bicampeonato mineiro. A gente sabe o quanto é bom começar o ano conquistando o título. Eu vou falar uma coisa agora que a Michelle adora quando eu falo. Adoro, que eu tô linda hoje. Não, verdade. Tá bonita, mas não é o caso. Só um mecatombe tira o título do Atlético Mineiro diante do Cruzeiro. Ele falou isso do Corinthians, gente. Não falei não. Falou. Só um mecatombe tira o título do Atlético. Não há hecatombe, não há nada. Já foi e vai ganhar de novo. Não tem nem... Só o tipo de jogo que não precisava fazer, só para cumprir tabela. Então, por isso que eu digo, só uma hecatombe mesmo. Uma vez que ele falou isso, ele ficou sem voz, choveu. Não, nada disso. Teve uma hecatombe. Não, teve uma hecatombe uma vez. Eu vou até contar rapidinho. O Flamengo ganhou do América, lá no México, por 4-2. É o pé de gelo. Enfrentava o América do Rio, podendo até perder por 2 gols de diferença do Joel Santana. Aí eu aqui no programa disse, só um mecatombe tira a vaga do Flamengo. Aí o paraguaio, esqueci o nome. Cabanhas. Fez 1, fez 2, fez 3 e a hecatombe se confirmou. Mas não vai ser domingo, pelo menos não creio. Nossa, o pé de gelo tá demais. Após a polêmica envolvendo o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, e o Corinthians, com relação ao prazo para a entrega do estádio que vai abrir a Copa do Mundo, o repórter Luiz Henrique Gurian foi ao Itaquerão para ver como está o andamento da obra. Confira. 36% das obras concluídas, a Arena Corinthians está dentro daquilo que foi planejado. Obras concluídas até 31 de dezembro de 2013. A história de uma extensão até fevereiro de 2014, plano até sugerido pela própria FIFA, ou uma extensão de prazo pela Federação Internacional de Futebol Association, foi rechaçada pelo secretário-geral Jerome Valk durante a semana. Polêmica instalada, o Corinthians até chegou a dizer de que tudo bem, ele faz um estádio para ele e não para a Copa do Mundo. O mal-estar ficou resolvido horas depois, quando em um acordo com André Sanches, ex-presidente e homem influente nas obras do Corinthians, mais a construtora que está realizando o trabalho, além de Jerome Valk e outras autoridades, a convenção de que até 31 de dezembro, como sempre foi prometido pela Odebrecht, tudo estará concluído. Para falar então mais de todas essas obras que estão caminhando em ritmo forte, o engenheiro Ricardo Corrégio, que é o homem da parte administrativa, diz: tudo tranquilo, tudo certo, essa história de passar de 31 de dezembro não vai acontecer. Não, tudo tranquilo, as atividades transcorrendo normalmente, conforme previsto.
o planejamento original ele sendo atendido na íntegra. E hoje nós estamos aqui com atividade de gramado, instalação de cobertura, acabamento a todo vapor. Envolveu basicamente as estruturas temporárias, a montagem das estruturas atrás dos gols, os 20 mil assentos. Mas tão logo seja definida a empresa responsável por essas obras, nós sentaremos e alinharemos os cronogramas para que ambas as atividades estejam prontas no tempo determinado aí pela FIFA e pelo Corinthians. Que é 31 de dezembro, com 100% de obras concluídas ou restando alguma coisa para ficar naquela chamada fase de acabamento? Não, 31 de dezembro nós concluiremos nossas atividades e entregaremos... Tira a equipe do canteiro. Tiraremos a equipe do canteiro e entregaremos aí um estádio maravilhoso aí para o Corinthians e para São Paulo para a realização da Copa do Mundo. O que chamou a atenção foi que a própria FIFA, pelo Corinthians ter começado as obras um ano após aquilo que se iniciou em todo o Brasil, permitiu que vocês pudessem chegar até março, começo de abril, e depois voltou atrás. Isso causou estranheza para vocês? Não, para nós nunca foi estranho, porque o nosso planejamento sempre previu as obras serem concluídas em dezembro. Então, desde o dia inicial, dia 30 de maio de 2011, o nosso planejamento apontava para isso. Transcorremos praticamente 24 meses. Agora, em maio, nós comemoraremos 2 anos de obra e, com isso, a gente pode dizer que tudo está sendo atendido e que a gente vai cumprir o que estava previsto lá no nosso planejamento original. Aquela questão financeira, um dinheiro que deveria ser repassado para essa obra, estava emperrado, um momento se falou de BNDES, depois se falou em uma outra situação, isso também já está resolvido? A construtora está bancando essa parte? Ou ela já recebeu? Como é que vai ser? Isso está tudo muito bem encaminhado, inclusive o presidente André Sanches constantemente fala na mídia, né, como é que está o status tanto do financiamento do BNDES quanto do CIDS, e nós estamos dando todo o apoio necessário para que isso seja o mais rápido possível equacionado. Por enquanto segue tudo normalmente, como previsto, e com certeza a gente vai chegar com os nossos objetivos cumpridos. Esta daqui é para você, torcedor, que adora ir ao estádio e acompanhar o seu time do coração. Você conhece o Estatuto do Torcedor? Você sabe quais são os direitos que você deve ter quando vai a um jogo de futebol? Para isso foi criada há quase 10 anos, mas é pouco conhecida pelo público que adora assistir um futebolzinho, a Cartilha do Torcedor. Veja os seus direitos e tire as suas conclusões. Você conhece os seus direitos como torcedor, espectador, numa praça esportiva, seja um estádio de futebol, um ginásio? Não conheço. Apesar de frequentar os estádios, eu sinceramente desconheço o estatuto. Já ouvi falar, mas não conheço profundamente. Conheço sim, e muitos deles não são respeitados, né? Gostaria de conhecer, saber mais? Sim, gostaria. Entende que em algum momento vai a algum desses lugares e não tem os direitos respeitados? Na maioria das vezes, sim. Das últimas vezes que fui para o estádio, o último jogo São Paulo e Atlético aqui no Morumbi, não tinha como sentar, para falar a verdade. Num setor que tinha capacidade para 10 mil, parecia ter 15 mil pessoas. A questão do transporte seguro, que é uma coisa que nós deveríamos ter para chegar no estádio. Higiene é uma coisa também em estádios de futebol bem difícil hoje em dia, que você não consegue ter um toalete limpo, é bem complicado, e até alimentação também, né? Além de caro, é de qualidade péssima. Eu fui num clássico do Corinthians com o Santos no Pacaembu uma vez, paguei uma nota naquela parte mais cara e saiu um quebra-pau danado lá. A hora que eu vi, eu tava lá quase dentro do campo, me protegendo. Acho que a segurança é uma coisa meio dramática, né? Você não entende que com Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, torcedor, espectador vai ter dificuldade? Com certeza. No Brasil vai, porque as leis aqui são atropeladas, né? Acho que Copa do Mundo e Olimpíada vão nos trazer um pouco mais de facilidade, esperamos, né, pelo menos. O Estatuto do Torcedor já existe há algum tempo, mas como você viu, muita gente não conhece, aqueles que conhecem sabem que estão sendo desrespeitados. Essa também é uma preocupação da Proteste, uma associação com mais de 250 mil associados espalhados por todo o Brasil e que lança nesse momento uma cartilha e um DVD para explicar, para ensinar mais a respeito dos direitos que todos têm
muitos não usam, alguns querem usar e também não sabem como. Olha, o Estatuto do Torcedor ele já está completando uma década e o que se percebe é que o consumidor pouco sabe a respeito dos direitos, principalmente quando ele vai a grandes jogos, a grandes eventos esportistas. Portanto, a Proteste está colocando uma cartilha para download juntamente com o vídeo, para que o consumidor ele possa entender um pouco mais a respeito dos seus direitos e pleiteá-los no caso de necessidade. E quais são os direitos que o torcedor tem e são mais desrespeitados ou não cumpridos? Olha, são vários deles, né? Principalmente no que está relacionado diretamente aos ingressos, a prestação de serviço com qualidade dentro dos estádios, além disso, alimentação, ouvidorias, a segurança também. Tivemos exemplos clássicos de desrespeito, né, de falta de segurança, brigas nos estádios, bebidas alcoólicas nos estádios, e esse é um item que nesse momento, Copa das Confederações e do Mundo, o município, o estado é que vai legislar a respeito das bebidas e também da meia entrada. Já que a senhora está lançando através do Proteste esse DVD e essa cartilha, como que o consumidor faz para ter acesso? Ele pode entrar no site www.proteste.org.br/cartilhas. Ali ele vai poder fazer um download dessa cartilha e também assistir ao vídeo que foi preparado justamente mostrando alguns dos direitos que o torcedor tem e que nem sempre conhece. Infelizmente o consumidor brasileiro ele é extremamente carneirinho, não só nesse aspecto do futebol, como de um modo geral, aceita praticamente tudo. Ou entende se acomoda diante da burocracia, eu não sei, né? A verdade é que algumas pessoas entraram com ações e ganharam. Ganharam. Local não marcado, alimentação deficiente, cambista, insegurança, enfim. Os estádios de futebol do Brasil, nossa... Sabe, se você pegar aqueles advogados e assim, o cara distribuir cartão na porta, o cara fica rico. Porque tem um monte de irregularidade. Mas um monte. Nada é tão descumprido como esse estatuto do torcedor. Mas, infelizmente, não é uma cultura brasileira do protesto, da ação. E até entendo porque muitas vezes você tem dificuldade. Você vai ter que procurar um advogado, você vai ter que procurar um local. Mas, efetivamente, se for atrás, não se cumpre coisa nenhuma. Desrespeito total a esse consumidor. Você se lembra da alpinista Karina Oliani, que nós mostramos aqui no Gazeta Esportiva em abril e que planejava chegar ao topo do Monte Everest? Pois é, hoje ela atingiu o objetivo. Pelo Twitter, a Karina anunciou que chegou ao ponto mais alto dos 8.848 metros da maior montanha do mundo. Ela escreveu assim: cheguei ao cume, emoção, que local incrível. Essa mensagem dela numa rede social. Gente, pegava, né, lá de cima, que incrível, né? Que? Não, pegava, ela escreveu lá de cima do Monte Everest e pegava. Na minha garagem não pega. Ela quebrou um recorde com a façanha, né? Aos 31 anos, ela é a brasileira mais jovem a atingir o topo do Monte Everest. Ela é a terceira mulher do Brasil a completar a subida. Durante a escalada, ela chegou a testemunhar uma avalanche e passou mais de 30 horas esperando o tempo melhorar na chamada Zona da Morte. Parabéns, Karine. Eu estou muito feliz de dar essa notícia aqui, porque semana que vem faço Gazeta Esportiva, mas saio de licença maternidade e eu achei que não ia dar tempo dela chegar. E ela chegou ao topo do Monte Everest e lá tem conexão Wi-Fi, Quanto sei mais lá alto, o que é melhor, isso. né? Quanto mais alto, melhor, né? É por isso? Depende, né? Tem satélite, é porque está perto do satélite. Tem lugar aqui em São Paulo que não tem nada a ver, Nossa eu acho. Senhora. Você quer Agora, mais fácil pegar lá do que na sua garagem, definitivamente. Deve ter uma antena lá. Agora é o seguinte, essa menina, ela é uma heroína realmente, porque não é fácil não, tem que ter muita coragem. Muita coragem. Ela é uma mulher fria. Recadinhos agora no Twitter, endereço do programa Celso? O endereço é @GazeEsportiva. E no YouTube, o nosso novo canal. youtube.com/GazeEsportiva.tv. youtube.com/GazeteEsportiva.tv. E não deixe de votar na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Um beijo de aniversário para a dona Maria Raimunda Ferreira, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Vila Arapuá. Seu Agenor, obrigada pelas balas, bombons e tudo mais que o senhor mandou pra gente. E olha, chegou a hora de anunciar quem foi escolhido para levar a bola da decisão do Campeonato Paulista. Foram muitas frases boas, mas a nossa equipe tinha que escolher só uma e o vencedor foi o Luiz
Antônio de Oliveira, de Guarulhos, que respondeu a pergunta: quem será o campeão paulista e por quê? Ele respondeu assim: o campeão será o Santos. Por quê? Jogue quem jogar e com o apoio dos deuses do mar, destacando o brilho do príncipe Neymar, o Santos vai reverter o placar. Bonito, bonito, ele sabe rimar. Parabéns, Luiz Antônio. No início da próxima semana, a nossa equipe entrará em contato com você para explicar como que você pode retirar a bola da final do Paulistão. Mas se o Santos perder, você não vai levar a bola. Brincadeira, vai levar sim, a bola é sua. Domingo, e tem uma foto linda minha e do Celso no Twitter. Verdade. Vocês podem acessar lá e ver Bonito. a gente com a bola. Vai pro álbum. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate com a melhor cobertura da grande final do Campeonato Paulista entre Santos e Corinthians. Os nossos repórteres estarão na Vila Belmiro para mostrar toda a movimentação das torcidas, os melhores lances do jogo, a repercussão e a festa do campeão. Teremos também tudo sobre as eliminações dos clubes paulistas na Copa Libertadores, reportagens especiais e os comentários da melhor equipe de esportes da TV brasileira. Flávio, mesa desse domingo vai ser campeão, hein? Você sabe aquelas cameretazinhas que a gente sai mostrando tudo o que acontece? Temos do jogo do Palmeiras e do jogo do Corinthians. Dentro da torcida, você vai ver a reação dos torcedores. Claro, a festa do campeão paulista e tudo o que acontecer. Outra matéria, Neymar sai, não sai, como é que fica essa história? Tudo de legal que aconteceu neste final de semana e que aconteceu durante a semana, domingo no Mesa Redonda. Muito bem. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco, Federação Paulista muda árbitro da decisão do Paulistão. E os preparativos de Santos e Corinthians para a final na Vila. A gente já volta. Decisão do Campeonato Paulista. Há 2 dias da grande final, a Federação Paulista de Futebol teve que trocar o árbitro da partida. Presta atenção, Pascoal. Hoje surgiram na internet documentos que mostram que a empresa de Rodrigo Bragueto, árbitro sorteado anteriormente, prestava serviços ao departamento amador do Corinthians, gerando polêmica sobre a escolha dele. Por isso, no início da tarde, a federação divulgou nota dizendo que o próprio juiz pediu para não apitar e anunciou um novo sorteio que aconteceu agora há pouco. O novo árbitro sorteado para comandar a grande final do Paulistão foi Guilherme Sereta de Lima. Em entrevista ao canal Sport TV, Rodrigo Bragueto disse que não pediu para ser dispensado do jogo e surpreendeu ao anunciar o fim da carreira como árbitro de futebol. Ele alegou que atuar como juiz estava atrapalhando os negócios pessoais dele, já que tinha que ficar à disposição da federação 4 dias por semana sem ganhar R$1 a mais por isso. E ele ainda finalizou dizendo: se eu não puder exercer o meu sonho de apitar uma final, então eu prefiro parar de apitar futebol e seguir outra linha, quem sabe até no futebol. Bom, Celso e Flávio, situação, hein? Assim, a gente pode até questionar o conflito ético de você ser um árbitro de futebol e prestar serviço para os clubes que você apita. Ponto. Isso é uma questão. Agora, o que me chama a atenção, Flávio, não sei se você concorda comigo, é a displicência da Federação Paulista de Futebol, que é quem tem a gestão da arbitragem. Ora, será que a federação, até pela lisura do campeonato, pela transparência do campeonato que ela organiza, não tem o cuidado de verificar o que os árbitros que são filiados a ela fazem, que tipo de atividade tem, com quem, principalmente se tem alguma coisa ligada ao esporte? Quer dizer, para mim, me parece uma negligência muito grande da Federação Paulista de Futebol. Além do mais, essa prestação de serviço não é de agora. O Bragueto já apitou outras partidas. Quer dizer, será que estaria também em risco, manchado? Porque assim, se afastou agora, isso cria uma suspeita, né? Pode fazer sentido para uns, para outros, nem um pouco, né? Eu realmente não vejo dessa maneira. Mas enfim, o afastamento agora mostra uma falta de habilidade muito grande em lidar com a lisura do campeonato que é organizado pela federação. Bom, em primeiro lugar, dá a impressão que descobriram isso. O Bragueto já falou várias vezes que ele tem esse tipo de trabalho, várias vezes. Ele veio a público e disse isso, ou seja, não foi que descobriram agora na internet. Segundo, se achavam que poderia ter algum conflito, não deveria ter entrado no sorteio. Colocar no sorteio foi burrice, tá?
Outra coisa, por que contar essa mentira de que ele pediu para cair fora do jogo? Não é verdade. Assumir, né? Ele não pediu, isso é mentira. É uma mentira que está escrito no site da Federação Paulista de Futebol. Ou seja, fica sob risco, não o Bragueto, que ele disse claramente o trabalho que ele fazia, que ele exercia, e sim a federação. Por que ela mudou? Qual foi a razão disso? E aí imaginava-se que desse no sorteio o Guilherme Sereta. E deu no sorteio o Guilherme Sereta, que é também um bom árbitro, um cara muito sério, faz um trabalho importante. Não tenho nada contra e também não tenho nada. Agora, deixar alguma dúvida com relação ao Bragueto, isso é uma coisa leviana, uma coisa pequena. Ele faz o trabalho dele faz tempo, fez muito bem de cuidar só da vida dele, não ficar cuidando das coisas da federação. E a federação demonstrou incompetência. No mínimo, não deveria tê-lo colocado no sorteio. Ou até pediram para ele parar com as atividades dele lá atrás. Então, quer dizer, isso aí demonstra, no mínimo, uma falta de habilidade, para não dizer burrice. É uma estupidez o que fizeram com o Bragueto e ele fez bem de abandonar o futebol. E o Sereta tem todas as condições de levar a contento à final. Acho o Sereta do nível do Bragueto. Polêmica da arbitragem à parte, o Corinthians tenta esquecer a eliminação na Libertadores e segue se preparando para conquistar mais um título paulista. Adriano Dolph esteve agora há pouco no CT Joaquim Grave e tem as informações do Timão. Os titulares do Corinthians foram submetidos a exames para avaliar o desgaste físico após o jogo contra o Boca Juniors. A comissão técnica decidiu pegar leve e programou apenas um rápido treino físico para a maioria deles, exceção feita a Romarinho e Alessandro, que treinaram com os reservas. E ali duas novidades: os recém-contratados Walter, goleiro que veio da União Barbarense, e o volante chileno Maldonado. O zagueiro Paulo André e o lateral Fábio Santos realizaram apenas um treino regenerativo, mas o assunto do dia no Corinthians estava fora de campo. Repercute muito no Corinthians o afastamento do árbitro Rodrigo Bragueto, que apitaria o clássico entre Corinthians e Santos. Afastamento devido a uma questão de conflito de interesses. Segundo o Corinthians, ele prestava serviços ao clube por intermédio de uma empresa terceirizada, uma escola de arbitragem, em campeonatos internos do clube. O não profissionalismo da arbitragem gera com que haja uma profissão e ela seja uma alternativa. Isso causa prejuízo para uma série de profissionais. Vê o quanto é importante o profissionalismo. Todos nós precisamos estar focados e direcionados, independente de qualquer coisa, em relação à arbitragem, a quem seja escalado para ela. Me parece que esse foi o motivo, né? Foi comprovado que uma empresa do árbitro que tinha sido escalado prestou serviço ou presta serviço ao Corinthians, e também foi comprovado que ele já prestou serviço ao Santos, inclusive com fotografia. Isso daí, em função de não ter um profissionalismo, o cara, o que vai viver? Como é que ele vai para casa com os filhos dele? Vai esperar só para a arbitragem? Quando ele não for escalado? E quando acontecer um erro, que ele é humano e acidental, os erros acidentais a gente consegue perceber quando eles são, né? A gente vê. E que acontecem. E aí, pô, o cara é punido, é normal. Eu fico sem empregar quando eu não faço. Eu passei muito tempo desempregado na minha carreira, porque quando no início não havia oportunidade, estava surgindo, não tinha nome, tinha que me aperfeiçoar, tinha que melhorar, ficava um tempo desempregado. Como é que eu ia botar leite para as crianças em casa? Como é que tu vai botar... Como é que eles vão fazer se não for escalado? Eles precisam ter uma atividade profissional paralela. E aí prejudicado em função de não ter... A arbitragem precisa de um profissionalismo, precisa de melhores condições. Parabéns ao Tite, mas a federação toma cuidado de não colocar ninguém que tenha outra atividade. Por exemplo, Edilson Pereira de Carvalho. Ele não trabalhava em nenhum lugar, só na federação. Santos, na final do Campeonato Paulista pela 5ª vez seguida, o Peixe treinou hoje na Vila Belmiro sem a presença de Neymar e Montijo, mas com o apoio de animados torcedores. Eles apoiam e acreditam na virada contra o Corinthians. Mas também cobram um resultado positivo. Com a presença da torcida, o Santos treinou hoje de manhã na Vila Belmiro, palco da grande decisão do Campeonato Paulista, domingo contra o Corinthians. Quem mais uma vez ficou de fora das atividades foi o argentino Montijo, contratação mais cara da história do clube e que se recupera de uma lesão muscular. Perdeu o primeiro jogo semana passada no Pacaembu e deve ficar de fora do próximo também. A gente vai esperar até o final, eu acho difícil, porque a gente já tinha falado outro dia, contusão muscular
é complicado. Mas, de repente, o jogador na última hora melhora, mas eu acho difícil. Ao contrário do que fez no jogo do último domingo, quando colocou Marcos Assunção no lugar de Montijo, Muricy deve mandar para o campo Felipe Anderson na vaga do argentino. Com isso, a escalação do Peixe deve ser quase a mesma que jogou o segundo tempo da derrota por 2-1 frente ao Corinthians. É isso mesmo, é quase o time que jogou o segundo tempo. A não ser que tenha uma surpresa agradável com o Montijo, ele está ainda treinando, começou a fazer treinamento esses dias, senão deve ser o mesmo time. Embora mais do que confirmado para a decisão, quem também não treinou nessa manhã foi Neymar. A joia santista esteve ontem no Rio de Janeiro participando de uma sessão de fotos com patrocinadores e, devido ao mau tempo, não conseguiu voltar para o treinamento. São coisas que acontecem, não tem como, não dá para prever, mas em termos de treinamento não muda nada, né? O Santos de 2013 não é o mesmo que ganhou os últimos 3 campeonatos paulistas, mas mesmo assim continua no topo do futebol do estado. Fato comemorado por Muricy. Então, esse grupo mostra que é um grupo comprometido, mesmo com as dificuldades, a gente chegou na final de novo e isso é fundamental, né? Então, mais uma vez na final, isso pra gente e pra mim também eu vivo disso, né? Fim da enquete. Corinthians, 50,3% dos votos vai ser o campeão. Santos, 49,7%. Praticamente um empate. O programa termina aqui. A gente se vê domingo no Mesa Redonda a partir das 9h30. Tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento